Bueno, e a reconstrução do Estado, né? Como eu disse, né, as teorias tradicionais de relações internacionais, tanto da primeira geração, da segunda geração, da terceira geração de teóricos de relações internacionais, pensando naquela ideia de debates, né, cronológica de relações internacionais, tem pensado guerra e relações internacionais de modo a, digamos, explicar causas da guerra e como, né, entendendo causas da guerra, buscando agir nessas causas da guerra para evitar a guerra nas relações internacionais. Um dos livros marco dessa historieta aí é o livro O Homem, o Estado e a Guerra, né, de 1959, que foi a tese de doutorado do Kenneth Waltz, e que ele vai trazer 3 imagens que vão explicar as causas da guerra no sistema internacional. Né, imagens que ele tira do realismo ou de teorias mais utópicas, né, e idealistas, que vão colocar tanto na maldade humana, na natureza, né, egoísta do ser humano, quanto nas estruturas internas dos estados, regimes, elites, né, quanto nas estruturas do sistema internacional, causas para a guerra. Depois, obviamente, ele vai dizer que o que importa mais são as estruturas do sistema internacional, que essas outras coisas aqui não são efetivamente causas para a guerra, porque na medida em que as estruturas permaneçam iguais, anárquicas, não vai adiantar a natureza humana, nem a estrutura interna dos estados ser melhor do que é hoje, porque sempre vai haver a potencialidade de conflito, é o que ele chama de causa permissiva. Existe uma causa permissiva para as guerras do sistema internacional, que é a anarquia do sistema internacional. Então ele recupera o Rousseau, recupera o Hobbes, e vai mostrar que o problema fundamental é a anarquia em si, a anarquia é que produz a inevitabilidade da guerra. Então não tem como superar a guerra, você tem como controlar de alguma forma, né, por meio de um equilíbrio de poder, por meio de um processo que depois ele vai discutir lá na teoria da política internacional. Mas percebam, eles estão tentando entender como evitar a guerra, o que causa a guerra e como evitar. Mas, até hoje, há pouca capacidade das relações internacionais de compreender as características do fenômeno da guerra. Então, as relações internacionais geralmente terceirizam isso para a segurança internacional, ou os estudos militares, ou os estudos estratégicos. Então, é bem comum a gente perguntar para estudantes de relações internacionais, né, como é que é aquela guerra, quais são os equipamentos, como é que foi a estratégia, e etc. E os estudantes de relações internacionais não entender bolhufas disto. E aí você pergunta para estudantes de ciências militares, de estudos estratégicos, eles vão entender muito mais, né? E às vezes entender do que não importa, ou do que importa menos, que é a aplicação tática da força, que para nós não faz tanto sentido. Então, basicamente, pouquíssimas pessoas estudam as características do fenômeno da guerra do ponto de vista estratégico. São os estudos estratégicos que fazem isso, e que na área de relações internacionais tem uma posição fragilizada, assim, não tem uma posição de relevância. Mas o realismo é mainstream nas relações internacionais. Eu não estou falando do realismo aqui, estou falando dos estudos estratégicos. O realismo de tipo Waltz, de tipo Mersheimer, eles têm pouquíssima contribuição efetiva sobre o fenômeno da guerra, como eu acabei de falar. Eles estão preocupados como evitar a guerra e não como caracterizar a guerra, como estudar a guerra, como descrever a guerra. Também eles têm dificuldades de avaliar as mudanças no fenômeno da guerra. Como que a guerra mudou ao longo do tempo. É algo que a gente vai tratar aqui também em aulas futuras, né, como que a guerra se transformou de uma guerra pré-westfaliana para uma guerra de tipo westfaliana, minimamente organizada em forças profissionais, e depois para uma guerra total, no século XX, né, uma guerra de uso de toda a massa e mobilização da população, e ao mesmo tempo, durante todo esse tempo, a guerra nunca deixou de ser uma guerra irregular nas regiões periféricas, e ainda também nas regiões desenvolvidas, a guerra irregular, a guerra civil entre sociedades e não entre forças armadas oficiais, continua existindo durante todo esse tempo. Então, assim, como que a guerra mudou, e quais os impactos dessa mudança, né, e das continuidades da guerra nas sociedades, nas estruturas políticas e econômicas, e também em processos internacionais. Eu acho que vocês dificilmente estudaram isso durante o curso. No máximo, a discussão que veio antes era muito uma discussão de como evitar a guerra, qual é o direito da guerra, né, o direito do uso da força, mas pouco vinculado ao fenômeno da guerra em si, às mudanças no fenômeno e aos impactos desse fenômeno.
talvez na disciplina de estudos estratégicos, obviamente, geopolítica. Mas isso é algo muito importante na nossa vida. Se a gente não entender, basicamente a gente vai falar o que os jornalistas falam sobre qualquer conflito armado. Que horror, esse conflito a gente tem que superar e tal. Tá, todo mundo sabe disso. Ninguém, na sua sanidade, gostaria de que os conflitos, qualquer conflito armado continuasse. Mas quais são as características desse conflito? Quais são os interesses em disputa? Quais são os meios de uso da força ali? E o que ele está produzindo de transformação, especificamente? Tá? Isso é muito importante. Só para fazer jus, tá? Teorias marxianas, neomarxianas das relações internacionais, com influência, digamos, das visões do sistema mundo, elas se preocupam muito com isso. Tá? Então, muitos historiadores, sobretudo, peguem aí o Eric Hobsbawm, o Joseph Fontana, o próprio Immanuel Wallerstein, eles se preocupam com esses fenômenos aqui e também com o fenômeno da revolução para dar conta dos processos de transformação e continuidade e dependência, e digamos, dominação nas relações internacionais. Mas isso foi um pouco tardio nas relações internacionais. A gente vai ver depois na aula que vem o próprio Robert Gilpin retoma isso nas relações internacionais. E o reconhecimento desse tipo de literatura nas relações internacionais também é muito pequeno. O que a gente procura estudar aqui, então? Os efeitos da guerra. Então, os efeitos da guerra e os impactos da guerra nessa entidade, nessa aula específica, nessa entidade que a gente chama Estado. Estado o quê? Estado soberano, Estado nacional? Bom, isso muda ao longo do tempo. Então, Estado-nação, por exemplo, é um conceito que dificilmente a gente consegue aplicar nos dias atuais, nas relações internacionais, porque não existe Estado com uma nação, existe sempre Estados com múltiplas nacionalidades internas. A questão fundamental é o quanto que essas nacionalidades internas estão se sentindo parte do projeto nacional, integradas legitimamente nesse projeto nacional ou às vezes, inclusive, coercitivamente nesse projeto nacional, e o quanto algumas entidades nacionais estão desintegradas porque não conseguem dar conta dessa multiplicidade. É claro que na Europa esse processo de subjugação da nação, ou de entidades étnico-nacionais a uma nação só, uma nacionalidade só, ele durou muito tempo e ele resultou em diversas guerras internas, em processos proto-revolucionários, em disputas internas, algumas que não conseguiram se resolver até hoje. O caso, por exemplo, da Irlanda do Norte, o caso da Catalunha, o caso das porções mais noroeste da Espanha, que você tem um separatismo também importante, basco. Portanto, assim, mesmo na Europa, ainda há insubordinação desta entidade que a gente chamaria de nação a um modelo de Estado nacional. Então, a noção de Estado-nação é algo muito complicado, porque dá uma noção de homogeneidade, algo que os Estados nacionais não têm. Tá? Os reais não têm, na nossa cabeça pode ser que tenha, mas no mundo real não há. Tá? A não ser, sei lá, pegar um Estado-nação pequeno, sei lá, Polônia, talvez, ou algum Estado que seja étnico. É muito difícil achar, Mesmo Eritreia, por exemplo, agora tem uma disputa com os tigres, os tigrei na fronteira junto com a Etiópia, que na realidade eles querem a autonomia naquela região da Etiópia, e eles também têm uma presença na Eritreia. Então, mesmo estados pequenos, que seriam Estado-nação, com pertencimento nacional, acabam sendo dificilmente homogêneos. Talvez a Palestina poderia ser, mas aí mostra também a dificuldade de se concretizar isso na realidade mundana. Bueno, mas o ponto aqui é que a gente quer tentar entender a guerra na formação do Estado, então a guerra conseguindo transformar aquilo que a gente chamava de feudos, de cidades-estados, de reinos, de grandes impérios, no negócio que a gente hoje conceitua como Estado nacional. Então, formação do Estado soberano, melhor dizendo. E a guerra desenvolvendo o Estado, modificando estruturas estatais,
convergindo ao que a gente chama de Estado Nacional, não Estado-nação aqui, mas Estado Nacional. Né? E aí, esse modelo de guerra, né, ou ameaça da guerra nas relações entre Estados, afetou o tamanho dos exércitos, a tamanho dos estados, a tamanho da hierarquia administrativa, a extensão das atividades estatais, né, e a efetividade dessas atividades, principalmente no caso europeu. Mas eu tenho algumas pesquisas recentes e outros atores têm pesquisado bastante isso. A guerra também impactou profundamente estados não europeus, né? Não levando, obviamente, a esse fortalecimento necessário que na Europa ocorreu, e não foi apenas fortalecimento, na realidade, na Europa, né? Foi enfraquecimento concomitante ao fortalecimento dos estados, e os enfraquecidos acabaram sendo engolidos e derrotados no fenômeno da guerra. Então a guerra, ela também impactou como definição de quem sobrevive e quem não sobrevive no sistema, além de incentivar a formação e o desenvolvimento do Estado. Tá? Então é muito assim, a guerra, ela não foi benéfica para todos, na realidade ela não foi benéfica para ninguém, porque ela, por um lado, derrotou alguns, e por outro, aqueles que saíram vitoriosos tiveram que arcar com grandes custos para vencerem. Tá? E a guerra e o poder doméstico do Estado também, o Estado se tornando cada vez mais um ator definidor das relações sociais, né, em detrimento, por exemplo, da família, da igreja e de outras entidades de organização política. O Estado se tornou o definidor da balança, mas também muito pressionado pelas sociedades. As sociedades pressionando o Estado para que ele cedesse recursos para que a sua legitimidade de existir conseguisse se consolidar. Essa relação Estado-sociedade é muito importante para a gente entender também o desenvolvimento dessa entidade política. E aí o Bruce Porter, que é o autor que eu estou sugerindo até substituir pelo Friedrich Engels, fala basicamente de efeitos formativos do Estado, efeitos desintegradores e efeitos reformadores. Tá? Os efeitos formativos que a guerra impõe ao Estado são consolidação territorial, tá? pela aceitação ou pela conquista, tá? O efeito unificador, então quando você tem a ameaça da guerra, esse efeito de integração das forças nacionais frente ao inimigo comum produziu, em vários casos, uma união. O efeito centralizador, então incentivos e oportunidades para o Estado aumentar a sua taxação, aumentar o seu poder, aumentar o seu investimento em coerção, e isso vai dando ao Estado capacidades totalmente distintas do que outras entidades, né, sociais. Então, o Estado versus, sei lá, as milícias ou os grupos insurgentes. O Estado, ele adquirindo recursos, né, e legitimidade para gastar em armas, gastar recursos e equipamentos militares, e tentando monopolizar esses meios de coerção, ele, ao mesmo tempo que ele está se legitimando frente à população, porque está protegendo tal população, ele também está aumentando o seu poder cada vez mais. E aí vai chegar um momento que a população não tem mais nem opção. Então é algo que a gente tem discutido na disciplina de segurança internacional do mestrado. Estados do terceiro mundo tinham opção de não serem estados, tinham opção, as sociedades do terceiro mundo tinham opção de fazer alguma coisa diferente que não fosse o Estado nacional centralizador, se ele já tinha as armas disponíveis, se ele já tinha o poder de centralização disponível, inclusive, por mais escasso relativamente que fosse esse poder com comparação às potências europeias, eles tinham alguma alternativa? Então, essa centralização do Estado, ela se expandiu de modo mais ou menos vasto pela Europa e depois pelo sistema internacional. O efeito burocratizador, ou seja, a profissionalização das atividades de gestão da vida da sociedade, então, a racionalização aqui do ensino, né? A gente tem um ensino que vem desde do pré-escolar até pós-graduação, oferecido pelo Estado, uma burocracia paga pelo Estado, contratada pelo Estado. Na área da saúde é a mesma coisa, né? Uma burocracia paga pelo Estado que tenta racionalizar o uso dos recursos para prevenção ou para resolução, né, de problemas imediatos de saúde pública, para vacinação, por exemplo, da população. Então, essa burocracia não é só na área militar. Na área militar existe também um processo, nesse momento histórico, de
profissionalização das Forças Armadas. Lembrem, né, no Renascimento, né, você tinha um processo de alinhamento, né, da monarquia com a nobreza, e na nobreza existia uma parte, né, de uma elite social que dispunha de meios de coerção. Então eram os cavaleiros que eram aliados a tal monarca, que por sua vez tinha o seu poder designado pelo Papa, e essa nobreza, ela era fiel peronomútil. Então, assim, eles tinham sua fidelidade, e em alguns momentos a sua fidelidade poderia ser contratada por outro monarca. E essa visão, né, de forças de violência, de coerção, como mercenários, né, ela vai sendo vista como algo penoso para os estados, porque ele precisa de fidelidade. E ele precisa também de pessoas dedicadas àquela instituição, que vão crer que aquela instituição é uma instituição legítima, né, e leais ao monarca. Então, cada vez mais a burocracia estatal vai crescer junto com o governo e vai se profissionalizar, inclusive nas Forças Armadas. Efeitos fiscais também, né, justamente para oferecer à população proteção, né, contra invasores externos ou mesmo contra criminosos domésticos. O Estado vai, obviamente, fazer o que ele faz hoje, que é roubar, né? É o crime organizado, basicamente. Você tira dinheiro da população para oferecer um serviço. Que serviço é esse? É o serviço da violência. O primeiro serviço que produziu o Estado Nacional. Então, se a gente não perceber que isso está nas bases da nossa organização social, a gente se perde totalmente. Então, é pela oferta de serviço de violência, de coerção contra quem a gente não gosta, efetivamente, porque hoje quem a gente não gosta, bom, tem leis para dizer isso, mas antigamente quem a gente não gostava era o infiel, né? Eram as mulheres que eram queimadas, eram, sei lá, o rival que invadiu 1 metro o terreno aqui do feudo, né? Então, essa aliança entre aqueles detentores da coerção e aqueles que têm os recursos é fundamental, né, para que os detentores da coerção aumentem a sua capacidade de comprar esses recursos, e que aqueles detentores dos recursos humanos, pessoas, né, e dinheiro, né, dinheiro, moeda, em um período da construção dos Estados soberanos, mas antes disso, recursos de troca, né, alimentos, recursos naturais, né, metais preciosos, esses recursos, ou vestimentas, esses recursos vão ser tirados como dízimo da população para dar conta, para que aquele monarca invista nas suas forças, e também vai haver um contrato, né, de alguma forma, que não é um contrato que grande parte da população possa dizer que não é um contrato que é feito por autonomia das partes, mas é um contrato em que o que os contratualistas, inclusive, chamam, né, o contrato social, em que você, assim, é interessante chamar isso de contrato, porque parece que há algum tipo de auto-vontade, né, digamos assim, de autonomia, né, de arbítrio por parte de todas as partes, mas não é. Muitas pessoas, assim, pode ser que haja um arbítrio entre burguesia e monarquia, mas entre a população, a plebe, né, não há qualquer arbítrio. Então eles são parte daquele sistema, e muitas vezes eles já vão ser também ameaçados por esse Estado, né, quando o Estado perceber que aquele grupo ali está se opondo à sua dominação. Outra forma que a guerra possibilitou ao Estado, né, é a oportunidade de liderança. Então, em momentos de guerra, líderes políticos que se diferenciam, né, que se destacam frente à população, muitas vezes conseguem implementar reformas que sejam estruturantes, né, para o bem ou para o mal desses estados, né, Hitler ou Roosevelt, né? Então, para o bem ou para o mal da população, para a liberdade ou opressão da população. Tá? E os efeitos desintegradores. A guerra, bom, um efeito desintegrador óbvio é a destruição total daquela sociedade. Desaparecimento de formas organizacionais políticas derrotadas. Então, assim, as cidades-estados italianas foram dizimadas até que você tenha um processo de unificação nacional e constrói-se um Estado nacional. Mas as ligas germânicas também foram dizimadas, né, até que você consegue a unidade nacional e unificação nacional,
né, no século XIX. Outras formas organizacionais, né, Império Grego, né, Império Egípcio, Império Prussiano, várias formas organizacionais que acabam sendo derrotadas por causa da guerra. E na Europa, o livro, eu referi aqui como leitura obrigatória, esse artigo do Tilly, porque é menor, né, do que vocês terem que ler o livro do Tilly, O Coerção e Capital nos Estados Europeus, que tem tradução já para o português. Mas esse livro do Tilly, O Coerção e Capital nos Estados Europeus, ele é fundamental para que vocês vejam esse argumento de forma mais extensa, mais desenvolvida. E ele mostra claramente mapas da Europa, como que no século XV a Europa tinha 500, 600 unidades políticas, pequenas, né? E essas unidades políticas, elas não foram apenas se unificando, elas foram sendo derrotadas. Então, assim, sempre no processo de unificação, tem aqueles que não se interessam pela unificação e são derrotados. É o que aconteceu na Guerra Civil dos Estados Unidos. Muito embora na Guerra Civil dos Estados Unidos, neste processo de derrota do Sul, você tem uma marra muito grande política que permite, digamos, concessões fundamentais para a população que vive, ou para as sociedades que vivem no sul do território. Mas vamos pegar aqui, por exemplo, a Revolução Farroupilha, né, derrotada também. E derrotada, portanto, a entidade, pretensa entidade política república, né, de Farroupilha, deixou de existir. Se é que existiu, né, efetivamente, foi considerada legítima. Então, essas entidades políticas acabam sendo destruídas, mas as populações que estão ali acabam tendo que também ser incorporadas no Estado. E muitas vezes, para que elas sejam incorporadas, o Estado tem que fazer, né, o Estado que vence tem que fazer algumas concessões. Até porque, se não fizer concessões, muitas vezes você vai estar simplesmente catalisando revoluções futuras, novas revoltas, novas revoluções. Então, isso é bem importante. A guerra, eventualmente, é um teste para um conjunto de instituições existentes. Em muitas situações, né, a guerra levando a instabilidades domésticas que leva a revoluções domésticas. É o caso, percebam, né, tanto da União Soviética quanto da China. Né? São casos em que a participação numa guerra central levou à desestabilização da forma de governo e da relação entre Estado e sociedade, que gerou revoluções. Né? É o caso da participação de forças armadas africanas na Segunda Guerra Mundial, que possibilitou, né, a indignação dos africanos que tiveram que lutar, a elucidação de alguns problemas que eles viam na metrópole, e digamos assim, a racionalização da ideia de que eles podiam trazer novas instituições para o seu território, a ideia do nacionalismo, né, vindo como um ideal de modernidade. Não é à toa que os Estados africanos, eles são fundados, as colônias que se independizam no pós-Segunda Guerra Mundial se fundam principalmente em duas elites principais, né, as elites militares e as elites intelectuais que estudaram, né, principalmente nas metrópoles, né, durante a sua época de formação acadêmica. E geralmente as elites militares é que ganham essa batalha, porque elas têm mais penetração na população, porque elas nunca saíram do território a não ser para travar o conflito, porque elas são mais, elas têm menos distinção econômica frente ao restante da população. Elas não são vistas enquanto vendidas, né, para um tipo de ideologia moderna europeia. Então, as elites militares, muitas vezes, inclusive, são apoiadas, né, por países, tanto apoiadores do bloco ocidental quanto oriental, e são treinadas, inclusive, para fazer atividade de construção de revoluções. Então, além disso, elas têm as armas, né? Elas controlam as armas, e isso é um bocado importante quando você tem a definição de quem que vai governar. Quem tem armas tem muito mais chance de governar, até porque o Estado, do ponto de vista assim, diferenciador do que outras instituições foram, né, talvez a diferença fundamental na perspectiva weberiana é a capacidade de monopolizar ou requerer, né, legitimamente o monopólio dos meios de coerção. Tá? O colapso fiscal, também muitas vezes isso acontece, a diminuição de capacidades devido aos esforços da guerra. Então, quando os estados e as suas lideranças não conseguem dar conta, né, dessa organização, dessa necessidade que a guerra impõe,
é muito provável que os efeitos desintegradores acabem ocorrendo. Qual era a diferença da Europa para os estados atuais, né, os estados do terceiro mundo? Os estados do terceiro mundo também são fortalecidos ou enfraquecidos com o fenômeno da guerra. A diferença é que os estados do sistema internacional atual, eles dificilmente vão deixar de existir, porque existe quase que um congelamento pactuado entre os estados que configuram a ordem internacional contemporânea, de que você não pode desfazer um estado nacional. Você não pode incorporar um estado nacional, né, nem permitir que esse estado se fragmente. Então, por exemplo, a discussão sobre o ISIS, né? O ISIS pode ou não pode se transformar num califado que reorganize todas as fronteiras do Oriente Médio? É muito difícil que isso se consolide, porque a gente tem regras no sistema internacional hoje, né, do sistema das Nações Unidas, mas também interesses das grandes potências de que não haja uma reorganização de fronteiras muito significativa no sistema internacional. É claro que, vez por outra, você tem ali a independência ou a pressões para a independência, sei lá, do Sudão do Sul, da Eritreia, de um ou outro estado, mas que não tenha, talvez, uma relevância tão grande para as grandes potências, né, e também que a desintegração e o efeito de cascata e desestabilizador regional que vai causar aquilo também não seja tão relevante para as grandes potências. Mas esse efeito desintegrador, né, ele existe. Entretanto, esses estados permanecem existindo. E aí você tem esses fenômenos de estados sem capacidade efetiva de controlar o seu território, sem capacidade efetiva de dar conta das necessidades da sua população. Então, estados que outrora seriam já sido comidos, né, fagocitados pelos vizinhos, mas que no sistema internacional atual não são. Eu não estou dizendo que isso é ruim ou que isso é bom, mas isso produz uma nova dinâmica em que essa destruição total do Estado, hoje em dia, é algo que é quase que impossível, né, pelas regras e normas que a gente tem hoje no sistema internacional. Tá? Então, isso é algo de se pensar. Na época da formação dos Estados europeus, isso não existia. Estados que não eram bons defensores da sua população e do seu território desapareceriam, né? Seriam engolidos pelos seus vizinhos. Hoje, não mais. E isso produz um grande desafio para as relações internacionais e desafio para as sociedades, porque elas dependem desses estados que são incapazes, têm dificuldades de prover qualquer tipo de atividade e funções do Estado, né? E mesmo assim ele continua lá existindo e muitas vezes sendo objeto de disputa e manipulação por elites políticas que estão ali só para os seus próprios interesses. Então isso é algo bem importante. Efeitos reformadores também. Muitas vezes as guerras elas produzem efeitos mais incrementais, né, que é algum efeito cooperativo entre Estado e sociedade, né, aumentando a demanda social por direitos, aumentando, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial foi um dos fenômenos mais importantes de empoderamento da população que teve que lutar, né, nesse conflito e que volta pressionando os seus estados nacionais e as suas estruturas de governo para aumentar direitos da população, para aumentar direitos econômicos, direitos políticos, direitos civis. O efeito socializador, né, a ideia de proliferar essa noção de que pertencemos ao mesmo Estado, temos uma bandeira, temos um hino, lutamos juntos. Isso é um fenômeno que a guerra também acaba impactando. O efeito de nivelamento social. Então, muitas vezes a gente tem algumas incorporações de diversas classes. Isso eu acho um pouco até meio utópico, né? Mas em alguns momentos, né, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, o uso de populações pobres para lutar conflitos internacionais, por exemplo, a Guerra do Paraguai, né, e o uso de escravos, né, com a promessa de que seriam alforriados, né, ou a Guerra da Secessão nos Estados Unidos e o uso de escravos do Sul com a promessa de libertação, produziu, de alguma forma, a necessidade do Estado frente àquela população, uma necessidade fundamental, e, de algum modo, a incorporação dessa sociedade, né, em uma nova estrutura social, né, diminuindo a subjugação, diminuindo, de alguma forma, né, a sua subordinação, como, por exemplo, a escravidão foi. Então, nesse caso, existe algum elemento de empoderamento de classes, inclusive, dentro das Forças Armadas,
E aí vocês começam a ver por que líderes militares têm tanto medo de revoltas militares, né? A ideia do Jango manifestando seus interesses com sargentos e com cabos, né, do exército. A ideia na década de 30 e antes mesmo, na década de 20, do Luiz Carlos Prestes, mobilizando os tenentes do exército para fazer um exército que fosse mais inclusivo. A ideia na Marinha, né, dos marinheiros que não tinham direitos sociais, e aí a revolta, né, da Chibata foi justamente isso, não tinham direitos sociais e eram torturados pelos seus oficiais, né? Então, de alguma forma, aqueles homens e mulheres, né, eles têm meios de coerção, eles têm as armas na mão. E em algum momento eles pressionam para o seu empoderamento naquela estrutura. E se as elites militares não conseguirem organizar, reprimir o que eles conseguirem reprimir e empoderar o que eles conseguirem empoderar, é bem provável que as Forças Armadas entrem em ebulição. Então, a gente viu também naquele ano, né, da paralisação dos caminhoneiros no Brasil, como membros das Forças Armadas do baixo clero, digamos, né, os praças e suboficiais, estavam exaltados com a necessidade de haver uma intervenção militar. E aí alguns membros das Forças Armadas que tinham até mesmo, em alguns momentos, flertado com a possibilidade de golpes militares no Brasil, como o nosso atual vice-presidente, começaram a ter uma posição peraí, vamos ter uma posição um pouco mais moderada, porque a gente tem que conseguir controlar a base também. E as massas militares são mais difíceis de controlar do que as massas civis, porque elas têm armas. Então, essa necessidade de controle com os militares é fundamental. E hoje os militares se veem também muito num dilema de apoiar ou não apoiar totalmente as ações do Bolsonaro, justamente porque o Bolsonaro tem um diálogo muito direto com as massas. Isso é fundamental para compreender, né, as estruturas sociais do Exército e das Forças Armadas e como elas também são capazes, de alguma forma, de empoderar populações pobres. E esses estudos são bem importantes para a gente entender isso. O José Murilo de Carvalho, né, um historiador, um sociólogo brasileiro muito relevante, ele tem estudos bem, né, robustos sobre o poder militar, né, e o Celso Castro também, a Maria Regina Soares de Lima, né, também tem estudos sobre isso, né, sobre a formação dos militares, e a Maria Celina de Araújo também, que mostra um pouco dessas dinâmicas, tá? É bem interessante tocar nessas discussões, tá? E estímulos para reformas sociais, né? A guerra pode incentivar estímulos para que haja reformas do Estado, reformas da relação entre Estado e sociedade. E mesmo a própria ideia do nacionalismo, né, a noção de que a guerra estimulou, de alguma forma, a construção de uma identidade nacional, muito embora o nacionalismo ele vá surgir só no século XIX, século XVIII, XIX, enquanto o Estado soberano mesmo já existia há algum tempo, né, desde a Constituição ali da Paz de Westfália, né, que foi o marco específico do Estado soberano. Embora o Estado soberano já existisse também em Portugal, né, e Espanha, de alguma forma. Mas vamos lá. Como é que se deu esse processo, né, de guerra e reconstrução do Estado europeu? Vamos para a parte mais histórica e descritiva. Foi um processo de interação contingente. Isso o Charles Tilly coloca como algo fundamental, e a sociologia histórica, ao nascer, ela já se propõe como uma ciência não determinística, não teleológica. Ou seja, uma ciência que não está pensando que as coisas acontecem porque está escrito, né? Maktub, vai acontecer. Não, as coisas acontecem por causa de uma interação, né, indiscriminada, e muitas vezes que a gente não consegue dar conta de explicar essas interações, mas ela é uma interação indeterminada. A gente não sabe o resultado dessa interação. E é isso que aconteceu no processo de construção dos Estados europeus. Você tem uma contingência nessa relação entre coerção, extração. Ninguém sabia que ia se criar um Estado nacional moderno do tipo como é hoje. Né? Se fosse perguntar, fazer uma pesquisa, um quiz, né, no século XIII, né, para plebeus, nobres e monarcas e clero, o que vai ser o resultado dessa interação aqui do Renascimento, dessa disputa entre
Estado e igreja, entre estados e estados, entre feudos entre si, o surgimento do capitalismo, que na época não se chamava assim, o que vai acontecer? Ninguém falaria que iria acontecer o Estado Nacional moderno. Não tem como a gente atribuir a esses atores políticos essa futurologia. Então, é um produto dos esforços para a monopolização da violência dentro de um determinado território. O Estado, ele é justamente isso. As elites políticas queriam garantir o controle político e econômico daquele território. A competição que se formou entre vizinhos, entre rivais internos e entre eventuais propostas supranacionais, como o Sacro Império Romano, o Império Habsburgo, ou outras propostas de supranacionalidade, afetavam e ameaçavam essa mobilização, né, dessa tentativa de garantir o monopólio da violência. Se deu certo, bom, deu certo em alguns casos, os casos que a gente conhece, deu errado em muitos outros casos, né? Mas o ponto fundamental é que, para que desse certo, houve dois processos muito importantes: a concentração, né, a acumulação, ou seja, o aumento, e a concentração, ou seja, a concentração territorial de coerção e capital. Coerção, o produto que era provido pelo Estado, e o capital, que era a forma de pagar esse produto, a forma de viabilizar esse produto. Então, esses atores sociais barganhavam com aqueles detentores do poder para garantir que isso fosse realizado. Se a gente for ver a história das cidades-estados, Veneza, Florença, Gênova, e mesmo dos estados que se conseguiram se constituir de uma maneira mais ampla, né, como os reinos, né, visigodo, ostrogodo, né, ou mesmo os estados nacionais, né, de Portugal e Espanha, sempre houve a necessidade de que detentores do poder, detentores desses meios de coerção e daqueles meios de decidir o que vai e o que não vai ser feito, se aliassem a atores que fossem detentores de capital de alguma forma. Esses atores eram legítimos detentores de capital? Não, às vezes. Vocês viram já o filme da Elizabeth, né, da Rainha Elizabeth, se aliando a piratas, né, que roubavam dinheiro para a coroa. Então, muitas vezes, esses atores não eram atores legítimos que tinham dinheiro pelo seu trabalho, mas muitas vezes eram basicamente criminosos. Então, o Estado também fez muito disto, e fez o que o Tilly acabou chamando de coerção exploradora, que é a ideia de que o Estado explorou uma grande parte da população. Lembra aquele filme lá do Coração Valente, como que o Estado tinha que, como que a sociedade, as comunidades tinham que ceder, inclusive a esposa, né? As mulheres, obviamente, sempre sofreram muito mais, né? Então as esposas tinham que passar a lua de mel, né? Tinha a lei da noite de núpcias, e tinham que passar a sua noite, né, de núpcias, do dia de casamento, com o rei ou o encarregado do rei naquela região. Então, essa exploração doentia, uma exploração que atacava as pessoas, era garantida como? Vocês viram lá nesse filme? Era garantida com o poder das armas. Quem se opusesse ia ser enforcado, quem se opusesse ia levar porrada, ia ser morto. Até que, em alguns momentos, a população, né, por meio de algumas lideranças mais combativas, conseguiam se organizar e fazer frente a esse poder, mas logo esse poder ia ser reorganizado, né? E aí, novamente, alguns iam perder também, alguns iam ser explorados pelo Estado, né? Talvez não os mesmos anteriormente explorados, mas outros. Então, e a resposta da sociedade sempre foi resistência, por um lado, né? E, por outro, aceitar, né, proteção, né, e muitas vezes aceitar as ações do Estado. Então, mesmo nesses casos raros em que lideranças conseguiam organizar revoltas, né, uma grande parte da população aderia às revoltas, uma grande parte da população simplesmente concediam a proteção do Estado, né, porque houve, de alguma forma, a partir da interação e dos resultados, uma perspectiva de que era ruim com o Estado, mas pior sem ele, né? O Estado, de alguma forma, garantia
por mais que ele extorquisse e explorasse a população doméstica, de alguma forma ele protegia frente às dinâmicas externas, né, entre as invasões externas. Invasões de quem? Dos vikings, invasões dos bárbaros. Então, de alguma forma, isso justificava a existência do Estado. E aí você tinha algumas questões que eram muito importantes, né, que era a ideia do pertencimento. Então, são todos cristãos e eu prefiro pertencer a esse grupo cristão do que ser abduzido, né, pelos vikings, que são pagãos e são comedores de criancinhas, são pilhadores. Vocês já viram aquele seriado dos vikings, eu acho, né? Se não viram, vejam, que é muito interessante, que mostra como que a aliança da população local ao Império Britânico, né, ao Império naquele momento, ao Estado Britânico e aos reinos especificamente, se dava justamente porque você tem, na realidade, um vínculo identitário, né, tem um vínculo religioso, e você não era explorado menos pela coroa, né, da monarquia local, né, pelo duque, né, local, mas você tinha também uma noção de identidade que acabou se constituindo como fortalecedora do Estado. Então a religião, percebam que a gente vê muito uma leitura equivocada sobre o que foi a Paz de Westfália. A Paz de Westfália, muitas vezes a gente diz, foi a derrota da religião frente ao Estado. O que vocês acham disso? Alguém quer falar? Só para eu tomar mais um golinho de café. Foi a derrota da religião frente ao Estado? Eu acho que não, porque, por exemplo, a Inglaterra, o Reino Unido, continua sendo até hoje fortemente ligado à religião, né? A coroa, que não pode... Nossa, eles não podiam nem se... da coroa não podia nem se divorciar, porque isso era contra Deus, né? Exatamente. Muito bem, Sara. Eu acho que isso é muito importante. A Paz de Westfália, ela marca muito mais a vitória do Estado soberano, da soberania estatal, de que o Estado, ele não admitiria nenhuma interferência de qualquer entidade política para além da sua força, né? O André ia falar, já foi contemplado. Então, para além da sua força. Mas percebam que após, exatamente no momento da Paz de Westfália, que você tem, né, a dinastia francesa de Luís XIII e Luís XIV, em que há aquela perspectiva de que o Estado sou eu, né? E não apenas o Estado sou eu, mas eu sou representante de Deus no Estado, eu sou representante de Deus na Terra. A religião, nesse momento, ela não para de ser importante na vida política das sociedades europeias, naquele caso. Pelo contrário, ela se torna cada vez mais legítima, porque ela não é representativa de um poder supranacional, ela é representativa de um poder nacional. Então, a religião, ela vem para fortalecer o poder do Estado, nesse momento, né, do Estado soberano. E ela fortalece de várias formas, na imposição de você ter uma religião tal em detrimento da outra religião, e aí você tem estados que vão perseguir, né, judeus, né, na Espanha. Você tem a perseguição dos judeus, que vão se tornar cristãos novos. Alguns vão se converter, mas só formalmente. Outros vão fugir para a Holanda, em que havia, de fato, uma amplitude de possibilidades de crença religiosa por causa da reforma, né? E não é à toa que lá que a gente vai ter diversos filósofos que vão se tornar filósofos da ciência fundamentais, né, para a nossa visão de concepção de ciência, né? O René Descartes, por exemplo, ele viveu durante a época da sua produção científica na Holanda. O Barão de Spinoza viveu na Holanda. Um estado que era mais aberto do ponto de vista da organização religiosa e das liberdades religiosas, para se pensar racionalidade, para se pensar o homem, né, a entidade humana no centro do universo. Já nos outros estados, França, Inglaterra, como você falou, Sara, Espanha, Portugal, você tinha um vínculo necessário entre a igreja, o clero, né, o sacerdócio. Por mais que te respondesse a convenções do Vaticano, não havia qualquer tipo de supranacionalidade, porque eram funcionários, burocratas do Estado. Até o século XIX, no Brasil, a igreja era a burocracia do Estado,
Lembrem, né, foi com a questão religiosa, com Dom Pedro II, que os padres deixaram de ser burocratas do Estado. Eu tinha que ser... Eu podia ter uma reunião com padres, porque somos burocratas do Estado, sabe? Uma religião oficial. Então, o que mudou efetivamente depois disso, né? O que mudou foi, na prática, é que muitos estados mais liberais começaram a abrir o seu leque de fidelidade religiosa e instituir o que o Rousseau chamou de religião civil. Então, assim, desvincular a religião, né, desvincular-se de uma religião oficial, então estados não confessionais, né, ao contrário de estados confessionais como é a Inglaterra, por exemplo, que tem uma igreja do estado. Então a Inglaterra é tão confessional quanto Israel. Israel também é confessional, né? Por mais que diga que há, digamos, diversidade religiosa, mas há uma grande diferenciação entre quem são judeus, que é ao mesmo tempo uma etnia hebreu com uma religião, e quem não é judeu, né? Quem é muçulmano ou quem é cristão. Então, Inglaterra é um estado confessional. O Brasil era um estado confessional até meados, né, a segunda metade do século XIX. Outros estados que romperam, né, com essa visão e que daí se tornaram estados laicos, né, ou estados não confessionais, foram estados que se desvincularam de uma religião oficial, mas que não necessariamente a sociedade se laicizou. A sociedade pode ser que tenha ficado ainda muito religiosa, como é a sociedade norte-americana. A sociedade identifica, por exemplo, tem Deus na Constituição, né? Tem a palavra Deus na Constituição, tem a palavra Deus nas notas de dinheiro aqui no Brasil, né? Também tem os crucifixos nos... exato, Emily. Você quer falar? Quer mencionar? Se quiser escrever, vai escrevendo aí. Não, só ia comentar do caso da Noruega, que a religião era do Estado, aí se tornou um Estado laico, mas para o rei e para a rainha continua sendo a igreja evangélica, luterana da Noruega, continua sendo oficial. Para eles tem que ainda ser obrigatório, mas para o povo é opcional. Mas como tu bem disse, em relação aos Estados Unidos, a grande parte da população ainda se considera parte da igreja do Estado, né? Por mais que não seja mais obrigatório. O Estado é laico, mas a população ainda é cristã. Isso mesmo. E na Inglaterra é algo semelhante, né? Você tem uma igreja que é do Estado, a qual a família real tem que se submeter. Para a sociedade, você não é obrigado, né, a ser vinculado à igreja anglicana, né? Então, há uma diferença entre Estado confessional e Estado teocrático, né? A Arábia Saudita, por exemplo, é um Estado teocrático. O Irã é um Estado teocrático. São estados em que as regras religiosas são parte da legislação do país, né? E estados confessionais, você tem uma igreja oficial do estado, mas não necessariamente da população. Alguns estados são confessionais abertos, em que a população pode adotar o que quiser, como Inglaterra e Noruega. Outros são fechados, né, em que há certo constrangimento em não adotar tal religião, como é o caso de Israel. Tá? Tem vários estudos sobre isso, como é difícil ser muçulmano em Israel. Mas, e estados laicos são estados que formalmente não têm vínculo a qualquer religião, né? Não tem uma religião oficial, mas oficiosamente você coloca o nome de Deus ali, você tem feriados religiosos assim, aos montes. Então, qual é o feriado que não é religioso? A gente não, aqui no Rio Grande do Sul, o dia da consciência negra não é feriado, mas o dia de, sei lá, como é que é, Corpus Christi é feriado, tá? E que não é cristão. Então, é mais válido você mencionar o pertencimento cristão do que o pertencimento de raça, de mobilização, de reparação e ações afirmativas, não sei. Então, assim, é interessante isso, né? E como tem sociedades que ainda existe um processo de secularização que é inacabado, né? E tanto para o Estado, a laicização do Estado, quanto a secularização da sociedade. Na França, já é um caso extremo. Então, assim, o Estado, ele é ateu. Ele não pode ter menções, né, a Deus em qualquer manifestação pública. Não pode, né? Então, assim, não é nem agnóstico, assim, coloca Deus ali, uma coisa ou outra, como é nos Estados Unidos. É ateu, não pode ter, é laico total. E aí,
a sociedade também, como Rousseau coloca, ela conseguiu instaurar uma religião civil que substituiu, né, a utopia cristã por uma utopia da igualdade, fraternidade e liberdade. Então, conseguiu, na nacionalidade, na ideia de identidade nacional, fazer uma quase que permutação, né, uma transição do que eram símbolos exclusivamente sagrados para símbolos seculares, mas não deixa de ser sagrado, porque o amor que você tem à sua bandeira, ao seu hino, é quase sagrado. A visão da pátria, né, é algo que remonta aos símbolos religiosos. Novamente, tem um livro muito importante do José Álvaro de Carvalho que se chama A Formação das Almas. Das almas da nação. E ele mostra como, nesse processo de transição de uma religião, né, efetivamente, de uma instituição religiosa para uma religião civil, né, não religiosa, do ponto de vista dos sistemas religiosos, houve a tentativa de pegar algumas imagens da religião para a construção da ideia de nacionalidade. Então ele faz isso no Brasil, ele analisa isso no Brasil, né? E muitos estados acontece a mesma coisa, em que você não consegue desvincular tanto a nacionalidade com a base religiosa que tem essa nacionalidade, porque isso demora muito para fazer. E isso foi feito no iluminismo do século XVIII, que esses estados se propuseram a se desvincular de bases assim, explicitamente religiosas para bases mais seculares. Mas carrega-se ainda uma noção de religião, né, de religiosidade. Então é muito interessante nesse livro que ele mostra que alguns dos mitos de formação do Brasil, mitos da bandeira, mitos do hino, né, envolvem uma religiosidade incrível. Inclusive um dos mitos de heróis nacionais, né, que é o mito do Tiradentes. E aí quando vocês pensam assim, vamos pensar no Tiradentes, como é que vocês imaginam, assim, fechem os olhos e imaginem o Tiradentes. Como que vocês imaginam ele? Ele é sempre retratado com uma imagem bem parecida com a que o Jesus é retratado, né? Exatamente. É a imagem de Jesus, né? Aquele sujeito branco, barbudo, cabeludo, Jesus. Né? A imagem ocidental de Jesus, obviamente, né? A imagem que a Igreja Católica reproduz. Então, existem muitos elementos ainda das identidades nacionais que perpassam, né, uma origem religiosa. Princípios religiosos do que é humanismo, do que não é, de que tipo de classe da população são filhos de Deus e quais não são, né? Quais são realmente representantes, né, do sagrado e quais não são, que tipo de religião é uma religião da salvação e qual tipo de religião é uma religião do diabo. Isso, eu gosto muito de estudar religiões afro-brasileiras, já me deparei bastante com essas questões, assim, né, de como, inclusive, na própria aceitação dessas religiões enquanto parte da sociedade, muitas eram invadidas e ainda são, né, por alguns membros de religiões que se dizem as representantes, né, da fé correta, né, são invadidas, templos são destruídos, pessoas são perseguidas. Né, em toda a história do Brasil foi um pouco isso, assim, como que você é uma sociedade secular, você não tem uma religião oficial, mas alguns grupos religiosos são perseguidos, né, são torturados muitas vezes, são subjugados. E essa relação entre Estado e nação ainda permanece, né, com a influência da religião, mesmo depois de o Estado nacional aí ter sido constituído com todos aqueles pilares do iluminismo que pensava na razão, a principal qualidade dos seres humanos, então acima da religião, mas para constituir essa visão de nação, a religião foi utilizada e ainda é utilizada de forma muito importante. O Pierre Francen, né, falou do Edito de Nantes. Sim, o Edito de Nantes é justamente o que se consolidou do ponto de vista legal, né, da subordinação, né, da monarquia francesa, a monarquia francesa subordinando, né, as organizações religiosas locais aos seus próprios interesses. Então aí está a nacionalidade, não a nacionalidade, mas a soberania do Estado frente à soberania religiosa, né, do Sacro Império Romano, que ali é rompida. Mas aí a religião não deixa de ser utilizada, não deixa de ter importância. Então,
por isso, muitas vezes, a população... Existem elementos de legitimidade da população ao Estado que a gente não consegue entender, tá? Por que essa população ainda aceita um Estado que submete, que subjuga, que tira direitos, que bate, que repreende, que tem violência? Cara, tem elementos de pertencimento e legitimidade que estudos materialistas não conseguem entender. Existem questões de identidade religiosa, de identidade de mitos que vinculam aquela população, aquele Estado, e que a gente deve estar aberto, né, a entender e a tentar avaliar isso como parte do processo de formação dos Estados nacionais. E aí, bom, aqui o Tilly, algo que não é novidade para ninguém, né, o Tilly vai falar que no processo de guerra, né, a guerra instituiu ou estimulou o processo de formação dos Estados, né, e mesmo assim, dentro desse processo, você tinha um bocado de outras coisas que eram parecidas com a guerra, né, bandidagem, pirataria, rivalidades, né, e aí ao Estado, né, coube vencer todas essas outras e manipular as que ele achar que ajuda no seu poder, e subjugar aquelas que ele achar que não ajuda, né, e fazer o que essas outras não conseguem fazer de uma maneira tão eficiente, que é a guerra, que é a guerra em alta escala, é uma guerra que envolve tecnologia, que envolve indústria, que envolve mobilização de uma larga fatia da população. E aí, para fazer isso, o Estado teve que ser um Estado extorquidor, ele teve que tirar coisas da população, ele teve que pegar aquela turma lá, vocês já viram Diamantes de Sangue, aquele filme sobre a guerra de Serra Leoa, que um jovem é tirado do convívio com seu pai para ser criança soldado, né? Uma criança soldado que, basicamente, você está extorquindo recursos, sim, recursos humanos, você está extorquindo jovens que vão ter que lutar, pessoas que vão ser parte do corpo, né, de bucha de canhão, basicamente, no conflito armado. Então, esse papel extorquidor não é uma vantagem dos Estados africanos, uma vantagem, né? Não é uma característica dos Estados africanos, dos Estados pobres. Os Estados europeus foram assim também. Na Primeira Guerra Mundial, você tinha batalhões, regimentos de crianças lutando. Essa coisa da criança soldado, ela existia na Europa até o século XX, gente. Tá? O uso de guerra não irregular, o uso de câmaras de gás, o uso de armas de destruição em massa, os europeus usaram contra os seus colonizados durante todo o processo de colonização, principalmente no século XIX, né? E no século XX usaram entre si e aqueles que eles achavam que não eram parte da humanidade. Assim, a guerra e a brutalidade do Estado, ela sempre existiu entre brancos e não brancos, entre ocidentais e não ocidentais. Não é uma característica apenas de povos, né, ditos não civilizados. E aí, o problema é que a gente conta a história, né, vendo mais o fim dela e vendo aquela narrativa de quem venceu. E na narrativa de quem venceu, a gente está falando do Estado bonito, legal, né, do Estado na Dinamarca, na Noruega. Então, todo mundo gostaria de morar lá, tá, maravilha. Agora, eu queria saber se vocês fossem imigrantes sírios, muçulmanos, na França de hoje, né, como que ia ser a sua vida. Então, a nossa ideia de Estado como inclusivo, como uma solução legal para a sociedade, ela é de um ponto de vista. Para outro ponto de vista, para aqueles que não estão vinculados ao Estado e não estão sendo inclusos nessa sociedade, mesmo na Europa, né, por isso que eu dei o exemplo da Europa, ainda é muito difícil. O Estado é basicamente nada muito diferente do que o crime organizado, do que uma milícia, né? Um dos testes de Tosurdo específicos da Segunda Guerra Mundial. Na Europa, porque trouxe para o centro do sistema todos os horrores. Isso, exatamente. E os testes que eles faziam na periferia também foram feitos no centro do sistema. Tá? Muito bem, Andrei, valeu. Contingência, tá? Então é o que eu falava. O propósito era justamente superar os seus rivais e adquirir vantagens do poder e não necessariamente construir o Estado Nacional. Muito embora vocês veem lá o Príncipe no Maquiavel ou os discursos da primeira década de Tito Livio, que obviamente a literatura já dizia, bom, você precisa ter um Estado com poder, um Estado soberano, um Estado que seja capaz de se organizar, que tenha leis, normas, instituições. A literatura liberal, Locke, né, ia falar que então os Estados tinham que ser garantidores de direitos, etc. Mas
não necessariamente esse era o objetivo dos governantes, né, criar esse Estado, mas sobretudo, né, nessa visão mais realista, assim, era realista do ponto de vista da filosofia política realista, é que eles estavam querendo superar seus rivais e subjugar seus rivais e fortalecer de alguma forma, mas não muito, né, os seus aliados. Então, isso que é o resumo, digamos, da ópera, um esqueminha da relação entre coerção e capital, coerção acumulada e concentrada nos estados, capital acumulado e concentrado nas cidades, nas sociedades, e os estados extraindo recursos financeiros e humanos, cedendo primeiro, né, força, proteção, alguns direitos iniciais e depois indo para áreas que ele nunca tinha ido até então, né? O Estado soberano, né, francês do século XVII é totalmente diferente, né, do Estado soberano francês do século XXI. Então, é tudo que as funções e atividades que o Estado acaba produzindo, inclusive na produção econômica, né, na produção de energia, na produção de... você tem um bocado de atividades econômicas que o Estado acaba produzindo extração de recursos naturais, produção de ferro e aço, produção de ferrovias, de rodovias, de hidrovias, né, o Estado produzindo até tecnologia, né, por algumas empresas, Embraer, por exemplo, né, antes era estatal, hoje privada, mas com participação com o share do Estado. Então, os Estados acabam produzindo também, incentivando a produção e incentivando o desenvolvimento de tecnologia. O Estado começa a se tornar cada vez maior na medida em que o capitalismo também cresce e começa a se desenvolver. Então, o Estado e o capital, né, a coerção e o capital são aliados nessa esfera. Então, isso tem muito de uma influência até numa teoria marxiana de que você não tem como entender o capital sem entender a força da política e vice-versa. Mas aqui não o capital subjugando a política. É algo um pouco mais autônomo entre as duas partes e mais de barganha entre as duas partes. Por isso que não é marxiano, é muito mais o que a gente chama de sociologia histórica, que vai utilizar muito da política, muito da sociologia e muito da economia. Tá? E esses elementos simbólicos que o Estado também acaba produzindo e auxiliando na produção, auxiliando na importação para os seus próprios benefícios, que é a identidade nacional, a legitimidade por meio de símbolos, por meio de mitos, né, e tudo mais. Bueno, eu vou dando uns pulinhos aqui, tá? Para a gente não passar do tempo da aula, tá? É claro que isso tudo começou com a coerção. Então, desde você tem, né, você tem já no século XVII, né, o desarmamento mesmo nos estados que estavam se construindo depois da Península Ibérica, né, Inglaterra e França, né, você cria forças policiais para desarmar patrões locais, para desarmar magnatas, você cria também, né, leis que vão diminuir o poder da religião, como o Franzen mencionou, né. Você começa a diferenciar o Estado frente a outros atores, então, pela eficiência que ele tem no emprego da força, né, e também pela legitimidade, porque o Estado representa a religião, o Estado representa a identidade, o Estado representa nós, enquanto os bandidos e os piratas representam seus próprios interesses. Então, essa diferenciação da legitimidade do Estado é muito importante, e isso está muito na literatura weberiana, né, da sociologia. E aí, acabou que se produziu aquilo que eu tinha mencionado, assim, os Estados estão aí, e aceite ou não aceite, né? A gente não tem muito como fugir dessa estrutura do Estado, a não ser, e isso eu acho que as sociedades acabaram percebendo, a não ser pressionar o Estado para ele se tornar cada vez mais inclusivo, né, e responsivo às demandas da população. Então, a alternativa de organização política frente ao Estado, existem, o Estado, sei lá, regional, ou as cidades-estados, não sei, mas quem é que realmente aposta nessas alternativas? Quem aposta numa alternativa que não seja o Estado Nacional hoje? Né? E aí se tornou quase que uma dependência de trajetória, as pessoas não conseguem romper com essa perspectiva de que o Estado Nacional é a solução e por ele pode passar a solução, né? Ele pode ser um problema, mas também ele pode ser uma solução. E isso produz, obviamente, um círculo vicioso. A gente não tem, talvez durante tanto tempo da história da humanidade, um período em que uma entidade política foi tão predominante, né, e com pouca condição de ser superada. A gente queria que ver se isso vai ser superado. O ISIS, por exemplo, queria fazer um califado, uma visão meio imperial fundada na teocracia. Não é o tipo de Estado nacional que a gente tem, né? E a gente também tem, um bocado de estados que não são estados efetivamente estados, né? Então, que solução que vai ser dado para esse problema, né? Importante a gente tentar
tentar também lidar com essas perspectivas, né? O Hendrik Spruit, né, o Phalanges também lida muito com isso, né, a ideia de haver, eventualmente, uma mudança na estrutura de unidades principais do sistema internacional. Será que a gente superou essa unidade principal que são os Estados nacionais? Na época da União Europeia, a gente achava que, bom, daqui a pouco a gente vai ter Estados-regiões, né, Estados multiestatais ou multinacionais, mas vocês viram que a União Europeia entrou em fragmentação de novo, de volta aos Estados nacionais. Então, é difícil, né? É futurologia, mas é algo que é importante a gente pensar. E, obviamente, essa legitimidade foi importantíssima, né? A gente tem a legitimidade fundada na obediência, né? no uso da força, uma legitimidade fundada na identidade, na religião, no pertencimento simbólico, e uma legitimidade que se tornou cada vez mais importante para o Estado, que é aquela racional, né, do ponto de vista weberiano, que é a que oferta direitos, garante inclusão social. Né? Hoje a gente diz, não, o Estado ele tem que garantir isso, mas isso é uma demanda contemporânea, né? Uma demanda que surge no máximo do século XX, em que você tem, como o Bob mostra, as gerações de direitos. Era impensável o Estado dando moradia, seguro-desemprego e garantindo, sei lá, renda mínima para a população há 100 anos atrás. Então, o Estado, ele também se reforma porque a população confia que o Estado precisa se reformar por meio da sua responsividade. Então, é insuficiente que o Estado seja legítimo apenas pela sua força ou pela identidade que a gente tem com ele, mas o Estado ele começa a ser cada vez mais legitimado pela a capacidade de ofertar e de garantir direitos à população. E isso é a complexificação do Estado que a gente tem hoje. Então, no início, né, era um Estado que buscava acumular a capital para fazer frente à guerra, que auxiliava a produção de tecnologia e que isso se tornou cada vez mais custoso, então auxiliava o desenvolvimento do capitalismo, a extração, para fazer a guerra de novo. E hoje a gente tem... Não, então esse é o processo que o Tilly fala, né? Você tem a fazer a guerra, você tem que criar o Estado, você tem que dar proteção aos seus aliados, né? Então, fazer a guerra é derrotar os rivais externos. Fazer o Estado é derrotar os rivais internos. Proteção é proteger os seus aliados. Muitas vezes os aliados das elites, não é toda a população. Depois, lá no século XIX, que você vai ter a universalização, né, do direito de voto, e no século XX, efetivamente, né, você tem, de fato, a inclusão de mulheres, né, e pobres no processo de ex-escravos, né, no processo de político, né, de direitos políticos. E direitos civis é a mesma coisa. Mas o início é apoiando, né, e protegendo os seus aliados econômicos, seus aliados políticos. E a extração, obviamente, isso a gente já falou. Mas aí essas 4 atividades acabaram levando a outras atividades pela pressão da população, pelas revoluções, pela necessidade que o Estado civil de ser civil, né, não civil, que o Estado civil de ter que aplicar justiça, ter que distribuir recursos, e essa justiça se tornou desde uma justiça inquisitorial até uma justiça mais acusatória, de um sistema jurídico acusatório inclusivo, né? A distribuição de riquezas não só entre as elites, mas também para a população, e a produção de bens que fossem garantidores de estabilidades econômicas. Tá? Então, isso tudo se tornou importante. Essa aqui é a lógica inicial, que já está lá no livro do Tilly, mas os estados começaram a se tornar cada vez mais complexos. O Tilly também lida com trajetórias, assim, então você tem trajetórias, embora os estados eles tenham convergido hoje para uma visão de estados nacionais, em que você tem a tendência de equilibrar coerção e capital, aquelas 2 caixinhas que eu mostrei para vocês, você tem trajetórias diferentes, a trajetória que começa com uma intensa aplicação de coerção, né, e aí você busca independência, expulsar uma potência externa, muitas vezes, não tem muita base produtiva, e aí você tem que tributar a população acaba se tornando muito precarizada, com pobreza, mas os meios de coerção é o que garantem, digamos, a fidelidade, né? Cada vez mais a coerção interna, inclusive frente à população, garante a fidelidade dessa turma ao Estado. Outra trajetória que ele fala
né, é a grande inversão de capital. Então, sobretudo cidades-estados, países que tinham um sistema financeiro desenvolvido, em que você tem uma oligarquia burguesa e que é justamente esses burgueses que estão operando segundo a lógica do capital e para ter condições de proteger seus bancos, suas moedas, suas fortunas, o Estado tem uma função. Então não é tanto um Estado que está sendo construído para a guerra, né, embora fazer frente à guerra e se proteger frente à guerra é uma função de todo o Estado, mas ele está muito mais para a proteção do capital em si. E uma outra perspectiva que é a mais equilibrada, a qual, né, a maior parte dos estados se direcionou, é a perspectiva de coerção capitalizada. Você tinha necessidade de fazer a guerra e, ao mesmo tempo, tinha fontes de capital importantes que fizeram com que esses estados se tornassem, de alguma forma, candidatos, se não efetivas, né, hegemonias globais, hegemonias de sistemas internacionais. Eles conseguiram efetivamente acumular e concentrar a coerção capital de uma maneira destacada. Tá? Então, aqui é uma questão de, se quiserem depois pausar para ler, é uma passagem do Chile, tá? E aí, justamente pela resistência popular, muitas vezes, a resistência de elites, esses estados começam a ter que garantir direitos, instituições representativas, cortes, né, como eu tinha falado.